Olá, pessoal! Na nossa aula dessa semana de Ciência das Religiões, nós vamos dar início a uma série de estudo sobre doenças psicológicas, certo? É um assunto muito no momento, que tem muito atual, então eu busquei fazer uma pesquisa a respeito para passar para vocês um pouco mais de conhecimento sobre essas doenças, certo? Então, nós vamos dar início pelo transtorno afetivo bipolar, né? Eu acredito que muitos de vocês já ouviram falar, né? Ah, fulano de tal é bipolar, né? Mas às vezes a gente fala e nem sabe o que é que tá falando, né? Você pensa que uma pessoa bipolar é simplesmente uma pessoa que muda de humor, né, repentinamente. Mas não é exatamente isso, né? O transtorno bipolar, ele também é classificado como uma doença. Então, a gente tem que sempre observar sintomas, atitudes diferentes. Então, assim, a questão é muito de observação, porque às vezes a gente pode estar passando por uma dessas doenças e nem sabe. Ou não sabe, mas não sabe como reagir e agir, né, com ela. Então a gente começa com essa, transtorno afetivo bipolar, e nas próximas aulas virão depressão, ansiedade, crise de pânico. Essas quatro são as mais conhecidas, né? A bipolaridade, que é essa que a gente vai ver hoje, são as quatro mais conhecidas. Então, assim, se der tempo, a gente ainda tem mais algumas, mas a contagem das aulas, né? Provavelmente a gente só dê tempo de ver essas quatro, mas são as mais conhecidas e aqui estão mais visadas, né? Que a gente sempre está vendo falar, sempre está conhecendo alguém que está passando por alguma delas. Então, é interessante a gente buscar um pouco mais de conhecimento, né? Para se acontecer conosco, a gente saber como lidar. E se acontecer com alguém próximo, a gente também saber como ajudar aquela pessoa de alguma maneira, né? Leiam com bastante atenção esse texto que vai na atividade de vocês, falando sobre o transtorno afetivo bipolar. Logo no iniciozinho, em azul, eu coloquei em destaque em azul, que fala um pouco sobre as doenças psicológicas no geral, e abaixo, em preto, que fala sobre o transtorno bipolar, certo? Então, assim, só para dar uma resumidazinha no texto, né? No início, quando fala das doenças psicológicas, fala o seguinte: o número de pessoas que sofrem de doenças psicológicas em todo o mundo continua a crescer. Tais doenças vão muito além da mente do indivíduo. São distúrbios e perturbações que prejudicam a mente, os sentimentos, a vida social, a percepção da realidade, as relações sociais e muito mais. Então, assim, essas doenças estão muito em evidência, principalmente por este momento que a gente vem vivendo ultimamente, né? A gente sabe que a questão da pandemia está influenciando muito no nosso psicológico. Então, pode acontecer com qualquer um, pode acontecer comigo, com você, com a pessoa, um familiar próximo, um amigo. Então, quanto mais informações a gente tiver, melhor, porque é uma coisa que, infelizmente, está muito comum hoje em dia. Então, informação nunca é demais. Então, quando fala aí sobre o transtorno bipolar, fala o seguinte: o transtorno bipolar afeta aproximadamente 60 milhões de pessoas em todo o mundo. Olha a quantidade de pessoas, né? E disso, né, esses são diagnosticados, né? Que para poder se ter esse número, são pessoas que são diagnosticadas. E aqueles que não tem como diagnosticar, não tem meios para buscar um tratamento. Então, assim, o número muitas vezes é bem maior do que o que é apresentado, né? É uma doença que se caracteriza por episódios prolongados de euforia, mania e hipomania e de depressão. Nos episódios maníacos, né, da mania, as pessoas podem estar eufóricas, hiperativas, com humor elevado ou irritável, autoestima inflada e algum grau de insônia. A hipomania, no entanto, é uma forma menos grave da mania. Então, assim, a mania e a hipomania é tipo um momento que você está mais balanceado. Então, quer dizer assim, você está em momentos, tem aqueles momentos de irritação, mas você tem aquele momento que a autoestima está elevada, que você está de bem com a vida,
que as coisas parecem que estão fluindo melhor, então você está de bem ali com tudo que está acontecendo. Mas aí é onde está onde vem aquele contraste, né? Que a gente está naquele momento bom e de repente vem um momento depressivo, que fala aí, já os episódios depressivos são frequentemente caracterizados por sentimentos de extrema tristeza, falta de esperança, pouca energia e problemas para dormir. Então, é onde tem esse problema, você está vivendo o aumento da mania, da hipomania, então assim, as coisas estão mais em cima, você está conseguindo fazer o que você tem de fazer, então você vai ficando eufórico, você está bem, você está satisfeito com aquilo que está acontecendo e de uma hora para outra cai, tem aquela queda, né? Que aí é quando se entra nesse momento depressivo, as coisas começam a dar errado, não vai dando, vai batendo aquela tristeza porque as coisas não estão dando certo como estava dando antes, então vai dando a tristeza. Você vai perdendo a esperança de que vai conseguir resolver aquilo que está dando errado. Você vai tendo aquele medo, será que vou conseguir voltar àquele momento bom que eu estava anteriormente? Então é isso que tem, esses dois momentos aí fica tipo a balança, né? De sentimentos, sobe e desce. Então por isso que muitas vezes tem pessoas que quando tem, sem ser diagnosticado com a doença, né? Com o transtorno bipolar, tem pessoas que às vezes está super de bom humor e de repente fica de mau humor. Mas ali é só uma coisa de momento. Nem sempre quando você tiver essa oscilação de humor, você vai estar tendo transtorno bipolar, não. Claro que não. O transtorno bipolar ele vai muito além de uma mudança de humor repentina. Mudança de humor repentina todos nós temos. Não podemos ter, não. Temos, porque todo mundo vai ter o seu dia de estar de bem, e de repente ficar de mau humor e fechar a cara. Isso aí é normal acontecer com todo mundo. Mas aí tem a questão da frequência, a frequência começa a aumentar, tal. Então, assim, é sempre questão de observação. Prestar bastante atenção se os episódios estão se repetindo com muita frequência. Então, assim, vocês podem ver, tem aí um restinho, no finalzinho do texto, que fala sobre a questão, pessoas que sofrem desse distúrbio estão em risco grave de suicídio, dependência química e outros problemas graves. Então, assim, por que essa pessoa está em risco grave de suicídio? Porque é uma pessoa que está em um momento ótimo da sua vida, está lá em cima, está tudo dando certo, está tudo bem, e de repente, de uma hora para outra, tudo começa a dar errado e aquela pessoa entra naquela crise depressiva porque tudo mudou de repente, inclusive o seu humor, não só a vida, mas tudo mudou. Estava no bom e de repente caiu para o pior nível. Então aquilo ali afeta muito a mente da pessoa. Por isso esse número de que as pessoas eles têm essa questão do risco do suicídio, porque quando começa a dar tudo errado, a pessoa perde o controle do que está vivendo e ali às vezes pode se cometer um momento de loucura, né? Porque às vezes quando chega ao extremo de cometer um ato contra si próprio, mas porque acredita que não vai conseguir voltar, não vai conseguir vencer aquelas barreiras que apareceram na sua vida, né? Então, assim, o tratamento e acompanhamento psicológico é imprescindível para que o indivíduo possa ter uma vida normal. Então, é por isso que é necessário observar a frequência desses episódios, se vê que está se repetindo, se está acontecendo com muita frequência. Então, há sim a necessidade de procurar um profissional na área para avaliar e ver se realmente tem alguma coisa de errado, né? De momento, a pessoa procura primeiro um psicólogo, né? O psicólogo é o primeiro passo a ser dado. A partir do psicólogo é que ele direciona para outros especialistas, caso seja necessário. Às vezes nem é. A atividade é bem simples, pequena, certo? É mais para poder dar mais uma prolongada no conhecimento de vocês. Vocês aprenderem um pouco mais sobre a bipolaridade, certo? Então, 4 questões, né? Primeira, defina transtorno afetivo bipolar. No texto mesmo já tem essa resposta, certo? Na questão 2, ela é pessoal.
Você sabia que uma pessoa bipolar é uma pessoa doente? Aí você vai dar a sua opinião. Se sim ou não, você vai fazer um comentário a respeito. 3. Transtorno bipolar é a doença que possui a maior taxa de suicídio, superando inclusive a depressão. O que fazer quando sentir os sintomas e evitar chegar a esse extremo, né? O que você pode fazer para evitar que se chegue a esse extremo do suicídio, né? O que você poderia fazer se estivesse acontecendo com você, certo? E na quarta, é uma pesquisazinha rápida para vocês pesquisarem o que é mania e hipomania. Também super tranquilo, só para aprender um pouquinho mais a respeito. Então façam essa atividade, leiam bem esse texto, é muito importante conhecer essas doenças, tá certo? Então vou ficar aguardando que vocês façam e mandem para mim. Lembrem que essas atividades agora elas são muito importantes para a nossa última nota do quarto bimestre. Então não deixem de fazer essas atividades, tá certo? Vou ficar aguardando, viu? Beijão para todos, fiquem com Deus e até a próxima aula.